Bem-vindos a mais um episódio do programa Pegos pelo Tráfego. Hoje eu estou aqui com o Silvião, seu Silvio, da Planeta Turismo. Silvio, eu gosto bastante de falar de viagem, acho que a gente vai levar bastante coisa para a galera em casa. Hoje mostrar que dá para viajar com pouca grana, com muita grana, tem para todo gosto, né? Mas antes eu queria que você contasse um pouquinho da tua história. Quem é o Silvio? Como é que começou com esse negócio de vender viagem? Fala das lojas, conta a história da companhia pra gente. Pois é, eu sou o Silvio, do Grupo Planeta Turismo. O Grupo Planeta Turismo é composto por várias lojas, 10 lojas, operadora rodoviária, mas especificamente sou eu e minha filha. A empresa Planeta Turismo consiste na ação societária minha e da Isabela. Uhum. E aí, por essa razão, nós já começamos há mais de 30 anos atrás. Fui eu que comecei, né? É evidente, minha filha é bem mais nova. E nesse meio de tempo a gente foi crescendo com uma loja, tinha um propósito. Quando eu montei, eu tinha um propósito. O propósito era ser diferente das outras pessoas, ser diferente das outras lojas, que naquela época nem se falava em loja, né? Se falava agente de turismo. Nós estamos falando isso em 1990, comecinho de 93, né? Então você tinha uma outra situação que não é a de hoje. Internet já não existia, estava nos primórdios ali começando, então era um negócio tudo muito mais fácil, mas a gente começou do propósito de fazer algo diferente, de levar para as pessoas as situações de viagens em todos os aspectos, rodoviário, perto, indo de carro, passando por aéreo, passando por marítimo, passando nacional, internacional, locação de carro, enfim, é um leque total, 100% que a gente atende, inclusive com a documentação, que é um dos nossos braços, que é a Planeta Visto, né? Famoso despachante, onde a gente tem ali um escritório junto com a nossa matriz, que a gente também executa essa situação de documentação não só para passaporte, mas também para vistos, seja ele o da Europa, que é uma permissão, mas também dos Estados Unidos, que é um pouquinho Já está mais elaborado. obrigatório o da Europa, o ETIAS lá já. Sim, nós já estamos fazendo. Tem ETIAS, tem só para o Reino Unido, tem para a Inglaterra, tem para a Europa. Enfim, A partir de quando que é obrigatório entrar com esse já visto? é obrigatório, já a partir, já agora do mês passado, novembro, né? Uhum. Nós estamos falando aqui finalzinho de dezembro de 25, então já é obrigatório, precisa fazer o ETIAS se você for passar pela Inglaterra, principalmente ali, o mais conhecido é Londres, né? Mas já Mas precisa para o sim. resto da Europa, não. Para o resto da Europa, ele sempre vem adiando um pouquinho. Tá. Eu acredito que agora, meados de 2026, ou para o início, seja obrigatório. Ô Silvio, hoje vocês têm lojas em quais cidades da região? Bom, nós começamos em Pedreira, é onde eu moro, é onde é a nossa sede. Pedreira fica no Circuito das Águas, mas aí a gente foi aumentando, né? De Pedreira foi para Jaguariúna, Jaguariúna foi para Amparo, Amparo Serra Negra, Águas de Lindóia, e depois aí veio para Arthur Nogueira, e também tenho em Campinas, né? Aqui eu tenho 2 lojas em Campinas, uma de shopping e uma de rua. Qual shopping? Eu estou no Shopping Unimart, lá no Unimart. John Boy do Lope. Legal. Como que é ano de Copa para agência de turismo? Bom, a Copa do Mundo ela é uma situação muito específica. É um público essencialmente masculino e você tem desde, como é que chama? Um pacote um pouco mais pelado. Pelado que eu quero dizer sem o ingresso, né? E um pacote com ingresso. Então ele varia aí de 10 mil a 60 mil. 60 mil para ir já com os jogos, com o lugar, com tudo certo, para não chegar lá e comprar ingresso de cambista falsificado, para não ter nada de história ruim, é isso? Eu vendi quase que eu me lembre, quase que todas as Copas do Mundo. E a gente sempre tem o cuidado de vender aqui com os ingressos físicos saindo daqui. Então, no Brasil, são poucos os distribuidores que são homologados. Ok. E eu nunca indico, não me consta, pelo menos que eu me lembre, de vender aqui só o aéreo, o hotel, para a pessoa comprar lá de cambista. Isso é muito perigoso. Você pode não comprar, não achar, você pode achar e pagar muito caro de cambista, mas você também pode cair na mão daqueles que vão vender um ingresso que não é o original, né? E aí você tem problema. Na mão do picareta. Na mão do picareta.
Além de viagem para família, eu chego lá com a minha família, quero fazer uma viagem, quais outros tipos de grupo, vamos dizer assim, de gente que vocês atendem? Vocês atendem empresa, viagem de negócio, viagem de grupo, viagem de fé? Como é que é o dia a dia lá? Pois é, o nosso dia a dia, eu acho que eu resumo, porque quando você fala, é muito fictício a viagem, quando você vai comprar, você vai lá, a gente explica, enfim, da melhor forma possível, mas você sai de lá com um recibo, né? Com um contratinho falando o seguinte, olha, eu vou te entregar daí 90 dias, daí É 180 subjetivo dias. demais, né? Pois é. Então, você tem que ter muita credibilidade. Vender é fácil, entregar é mais difícil. Mas como você está falando, no sentido figurado, o grupo Planeta Turismo hoje, ele se resume como se fosse um leque. Antigamente, eu não sei se tem leque hoje, mas é como se fosse um leque, né? Então você começa com o trivial, que são as passagens aéreas, o hotel. Quando você junta tudo, que é o transfer de chegada e saída, nós chamamos de pacote. Alguns têm os passeios opcionais e que você pode vender, seguro, e aí é um pacote e aí você vai crescendo. Então hoje a Planeta Turismo ela vende de tudo. É uma agência completa. O que é vender de tudo? Então eu tenho pacotes aéreos, seja nacional, internacional. Eu tenho cruzeiros também na linha nacional, internacional, que vende bastante. Eu tenho roteiros para que as pessoas comprem ali só o hotel e vá com o carro deles. Eu tenho locação de carro, eu tenho venda só de passagem aérea. Eu atendo empresa que é o corporativo, aquele que precisa ir visitar um cliente em algum lugar, que precisa também lá da locação de carro, que precisa de hotel. Eu tenho seguro. Enfim, é muito amplo, que a gente tem. Eu costumo dizer que hoje o Grupo Planeta Turismo é uma agência completa, né? Resolve a situação Do como um jeito todo. que você Se eu imaginar. tiver aqui um grupo de advogado querendo fazer um congresso do direito imobiliário lá em Dubai, a Planeta consegue me fornecer os passeios em Dubai, o aéreo, o hotel, a estrutura de, Sim, de de congresso lá, de congresso, auditório, sim. tudo. A resposta é sim. O que a gente faz? E eu tenho bastante isso e faço isso. Eu reúno a pessoa, vou lá, faço uma entrevista para entender, evidentemente, o que ela precisa, quantos dias, qual é a data, qual é o desejo, qual é a performance que ele deseja fazer lá, se isso é um grupo de negócio, se isso é um grupo religioso, se isso é um grupo de amigos, se isso é um casamento, porque nós fazemos casamento que a gente chama casamento no destino. Nós fazemos grupos só de mulheres, para você ter uma ideia. Então a gente tem uma gama muito grande. Mas nesse caso específico que você está falando, a gente reúne, entende o que precisa e aí coloca a passagem aérea, coloca o transporte, de repente se é só o congresso, o hotel. Se dentro do hotel já tem ali a sala para ele realizar o congresso, se não tem um outro centro de eventos e assim sucessivamente. Você disse que vocês têm uma divisão lá da parte de documentação de vistos, né? Vocês fazem vistos para os Estados Unidos? A resposta é sim. Inclusive tem um fato que eu posso falar aqui, porque é verídico, que nós recebemos até uma menção. Eu não digo menção honrosa, mas uma menção de excelentes serviços prestados neste quesito do consulado americano. Já faz algum tempinho que a gente já recebeu isso daí. Uhum. E é um negócio muito tranquilo, porque hoje, Gil, o que funciona é assim: as pessoas falam, olha, eu preciso do visto americano. Então, o que a gente faz? Do mesmo jeito, a gente vai lá e faz uma entrevista. Qual é o seu objetivo? Antigamente, eu tinha muitos problemas, porque eu já faço isso há 20 anos a mais. Então, as pessoas queriam ir para ficar lá nos Estados Unidos. Uhum. E as pessoas iam lá e eu tinha que... E às vezes tinham medo de perguntar para mim, né? Não, para mim não tem problema. A única coisa que eu preciso explicar para você que isso é uma situação Ilegal. que é ilegal e que se você está sujeito, a minha situação aqui é preencher a documentação correta para você levar para o consulado e é o consulado que vai lhe permitir o visto, se permitir quanto tempo, né? Hoje o tempo máximo é 10 anos e para que ele vai fazer? Porque tem visto de trabalho, tem visto de estudante, tem vários vistos. Então, hoje a gente faz essa situação. Eu entrevisto, eu mando para a pessoa o formulário em português,
para facilitar, a pessoa não precisa ter o inglês, e ela responde todos os quesitos, todos os campos lá na nossa língua portuguesa. Depois a gente marca uma nova reunião e ali se a pessoa não sabe alguma coisa, a gente preenche todos os campos, a gente faz a tradução. Depois que a gente fez a tradução, a gente vai marcar o dia que seja melhor para ele, né? E aí funciona dessa maneira. A gente não vende o visto, mas a gente vende o serviço de despachante, vamos dizer assim. Despachante, exatamente. É o famoso despachante. Quanto que a pessoa gasta hoje com o despachante, com o visto hoje, que a pessoa quer tirar visto para ir para a Copa? Hoje, o nosso trabalho, nós cobramos algo em torno de R$ 450, que é o nosso trabalho e que é moroso, né? Demora bastante tempo. E a gente dá aquilo ali com 100% resolvido. E depois ele precisa recolher a taxa, né, americana, que hoje está em média, levando em consideração a oscilação do dólar, entre R$ 1.000, R$ 1.100, aproximadamente, se você somar tudo, 1.500. E esse valor de 1.000, 1.200, 1.100, ele vai pagar direto para o consulado, e depois ele vai fazer entrevista, e assim sucessivamente, e o consulado vai emitir o visto, ou vai negar, ou vai dar os 10 anos, ou vai dar menos, etc., ou depende do visto que ele precisa. Nessa época de Copa, se o cara estiver indo para a Copa, é mais fácil, não é? Ou eles dão visto só para a Copa? Como é que... Segundo agora o governo que está ali agora, do Trump, ele está sugerindo um visto específico para a Copa do Mundo, porque já saiu as cidades, né, chave, que vai ser Miami, Nova York, enfim, agora que eu não estou lembrando, são 3 cidades onde tem os jogos, né, onde que o Brasil vai jogar, já saiu, e então, como todo mundo vai para lá, é um campeonato, digamos assim, super procurado, né, que é a Copa do Mundo de futebol. Então, quem sabe ali tem uma situação diferente de visto. Eu não creio num preço menor, mas uma situação diferente aonde a pessoa vai, mas aquele visto serve para aquela localidade e durante está ali o evento, que aproximadamente são 30 dias, né? Tá. Ô Silvio, quero viajar na virada do ano agora. Eu, a esposa e uma criança. De última hora. Mais barato ou mais caro? Bom, o turismo ele tem uma regra básica, né? Porque muita gente imagina que uma agência de turismo, que uma companhia aérea possa fazer milagres. E milagres ninguém faz. Viajar nós dividimos 2 situações, entre baixa e alta temporada. E é muito fácil. Alta temporada é final de ano, é Natal, não é o mês de dezembro, é Natal, Réveillon, no nosso caso aqui, feriados prolongados, o brasileiro gosta, né? Aí já entra 7 de setembro, Carnaval e tantos outros feriados e férias escolares que se traduzem em janeiro e se traduzem em julho. Respondendo você em pleno dia 24 de dezembro, né? 23 de dezembro, isso, praticamente véspera de Natal, você falou, olha, eu queria passar um Réveillon. Eu posso lhe arrumar de todas as situações. Posso arrumar para você ir num resort aqui na região, para você pegar seu carro, nós estamos falando aqui de Campinas, numa distância aí, se me aproxima, eu gostaria de ficar num hotel, mas no máximo 100 quilômetros, no máximo 150 quilômetros da minha residência. A gente tem como resolver essa situação e eu lhe apresento. Para você... sua esposa, de repente, e um filho aí, de aproximadamente 3 anos, relativamente novo, é muito provável que alguns hotéis aqui a gente consiga até com essa criança grátis. Acredito que para passar aí um Réveillon, que a maioria dos hotéis também tem algumas políticas que reúnem aí um mínimo de diárias, quase que todos os hotéis fornecem uma ceia, por isso é um pouquinho mais caro, né? Uma festa, ou um show, ou um cantor ali, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acredito ali que 3 dias, 4 dias, 3 noites e 4 dias ali, vai sair na faixa mais ou menos aí para um casal e uma criança de 3 anos, por volta aí de uns R$ 2.000. Para cada um? Não. Ou para o casal? Para o casal. Ok. Isso estou falando para você ir com o seu carro. Tá. Bom, aí o Silvio, eu quero alguma coisa que você me acha ali pro Nordeste. Lembrando que Nordeste começa praticamente, né? É quase que começa em Porto Seguro e vai embora, né? Vai embora até lá em cima, Fortaleza.
Mas eu acho que aqui um voo mais perto seria Porto Seguro. Eu acredito que também ali na faixa de 4, 5 dias, no Réveillon, e com show, e com, né, um hotel normal ali, acredito que você consiga na faixa de uns 3.000, 2.900, alguma coisa nesse sentido. Eu quero tudo. Com tudo, com voo, com tudo. Já com taxas de embarque, com bagagem de bordo. Eu gostaria de alguma coisa. Você tem também situações, né? Você vai para o Rio de Janeiro, é um dos réveillons mais disputados que tem. Hoje, Florianópolis não fica atrás. Então, são destinos um pouquinho mais caros nesse sentido. Tem também a opção aqui no Brasil, porque a gente está no verão e tem a temporada de cruzeiros, né? Então, não é o caso, mas algumas cabines e últimas se tem ali para passar o Réveillon. Ele é um pouquinho mais caro, porque o navio também não tem aquela situação de mini cruzeiros ali, 4 dias, né? Então ele pega ali normalmente 8 dias. Então eu acredito que ali na faixa mais ou menos de uns 5, 6 mil reais aí sim por pessoa para passar o Réveillon. Quer dizer, tem para todo gosto, para todo bolso, tudo isso aqui parcela em 12 10 vezes, vai embora. 10 vezes, sujeito à aprovação de crédito, em vários cartões de crédito. Silvio, eu preciso... Olha, o que a gente vê tem muito lá, Gil, as pessoas que querem visitar o parente. E aí ele vai falar, eu tô com o carro que não tá muito legal. Meu carro que tô precisando dar uma acertadinha no pneu, enfim, ele não tá muito legal para percorrer 500, 600 quilômetros para ir, mais 500, 600 para voltar. É muita alocação de carro nesse sentido, são carros bons, novos, e aí ele escolhe se é uma categoria mais simples, né? Ou é uma categoria um pouquinho ou um carro maior, etc. Então a gente faz muita alocação de carro também nessa época. Aí a pessoa aloca um carro, vai visitar o parente, e lá o carro é novo, e enfim, e tem essa situação. Silvio, eu faço algumas viagens em grupo, assim, grupo de negócio, grupo de empresário, grupo da igreja, e sempre tem uns perrecos nessas viagens, sempre tem umas histórias diferentes. Você anda com esses grupos, você viaja junto, já passou da época de viajar, como é que tá isso aí? Não, Gil, eu comecei assim, eu acho que nós somos uma das poucas agências de turismo que levamos menores desacompanhados. Eu vou falar aqui o destino, né, que é conhecido, mas não é para Disney, né? Na verdade é para Orlando, na cidade de Orlando. Então, por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque hoje ninguém quer muito mais ter a responsabilidade de levar principalmente menores desacompanhados. E eu faço isso praticamente todos os meses. Eu viagem de formatura. Viagem de formatura, viagem com menores desacompanhados, viagem só de família, viagem mista que vai todo mundo, viagens um pouco mais completo, com um pouco mais de dias. Também tem viagens com menos dias, viagem a partir de uma semana. E eu estou falando isso relativo aos grupos que você falou. Então eu já faço isso há muito tempo. Já faço isso há praticamente quase que 30 anos. Eu estou com 33, logo que eu comecei, como eu disse para você, nós montamos com um propósito diferente, de atender todas as pessoas, mas de atender bem. E aí a gente foi mudando e foi incrementando. Foi para a Europa, foi para o Oriente, foi para a Ásia, foi para o continente africano, foi aqui para o Cone Sul, e aí foi aumentando as situações de grupo. O grupo ele tem uma característica muito marcante. Você que é dono de uma agência, as pessoas querem te conhecer. Mais do que te conhecer, as pessoas querem saber quem é que vai junto levar o grupo. Então a Planeta tem tido guias, porque às vezes não dá, às vezes eu tenho durante o mês 2, 3 grupos, e aí como é que eu faço? Eu ia colocar meu nome lá para participar da viagem, só para ir, só para ir. Pode participar e você vai ver, tem até como guia aí, tá bom? Mas aí a gente tem que passar por um testezinho, que ele já trabalhou, que ele tem habilidade, e aí tem todo o nosso suporte, porque você vender grupo, ele é diferente. A pessoa quer ir e ela não quer ter nenhum tipo de problema. Por exemplo, nós, quando levamos os nossos grupos, seja para qual localidade for do mundo, qual destino, a gente no hotel não é o despertar do hotel. Somos nós que ligamos, olha, tá na hora de você acordar, tá na hora de fazer, por mais que isso aconteça. Vou dar um outro exemplo aqui que eu acho que isso acontece muito. Eu tenho lá
os meus guias que me auxiliam lá na Disney, e às vezes vai lá um menor, lá um adolescente, e por uma razão ou por outra lá, ele tá tomando um remédio, alguma coisa. Então tem uma ficha que a gente leva e ali tudo é monitorado através de uma ficha eletrônica que ele tem. Tal dia, tal hora, a gente vai lá, como é que chama? Olha aqui, ó, aqui está o seu comprimido e aqui está o seu... Ah, mas não, você tem que fazer. Todo dia cedo, pra você ter uma ideia, nesses grupos a gente anda ali no café da manhã para saber se você tá legal, se acordou legal, você tá bem, você pode contar comigo. Você pode, porque às vezes as pessoas saem de casa e às vezes elas não se sentem bem. E você precisa entender, porque você vai estar com ela o dia todo. Às vezes não é só Disney, mas você está na Europa, tem o deslocamento de uma cidade para outra, às vezes não está muito legal com a barriga. Isso acontece. Uhum. Então, essa transparência, lógico que a gente não vai falar no meio de todo mundo. Eu vou ali e pergunto, como é que você está? Olha, eu já não estou muito bom. Então, olha, se você está sentado ali e não se sentir bem, é só se fazer um sinalzinho para mim que eu já vou parar o ônibus, que eu já vou procurar um lugar ali para você. Você está aqui. Chega à noite, a gente faz, que eu chamo a tal da ronda médica. Eu não sou médico, mas a gente faz uma ronda médica. E aí, você está legal? Você tomou muito sol? Você está com dor de cabeça? Você comeu bem? Você quer se alimentar? O que você precisa? Você entrou nesse restaurante aqui, você está vendo aquele cardápio ali, tá? Se é em inglês, enfim, aquilo ali vem isso, aquilo ali quer dizer isso daqui, esse cardápio é assim, esse negócio dá para comer assim, isso daqui é muito pimenta, hein? Calma lá, vamos. Então, esse cuidado a gente tem que ter. É comum, eu tenho lá vários guias, é comum a gente levar. Eu, por exemplo, faço nos grupos que eu faço eu vou dar, Itália, por exemplo, Espanha, isso aqui. Então, vamos lá, vamos resumir, senão o negócio fica muito aberto. Na Itália, então a gente faz até piquenique com vários tipos de queijo, vinho. Quando eu falo piquenique, é num lugar onde pode, a gente já prepara, a gente já tem algumas casas que a gente conhece, e lá aquele dia nós vamos preparar para fazer um almoço, desde o preparo da massa, do vinho, etc., numa gelateria, por exemplo, olha como é que você faz. Aqui o gelato, o gelato ele não é igual o sorvete, aqui não entra isso, não entra creme de leite, entra mais o leite, ele é pasteurizado dessa maneira, assim. Então, todas essas situações. Quando eu faço para o Egito, você tem um guia, muitas cidades às vezes exigem o guia local. Por exemplo, se você for para o sul, ali, né, é normal, você, para Camboriú, Florianópolis, se você for com uma condução, com uma excursão, digamos assim, você precisa ter um guia local. E no exterior também é a mesma situação, às vezes você precisa ter um guia local. Uhum. E aí, às vezes entra o guia local, mas o nosso guia também vai. Tá junto. Tá junto. Então, e tem também como você escolhe o seu guia lá fora. Então, você vai fazer Egito, estou dando exemplo, você vai fazer Egito, você tem um guia normal que acompanha, ele sabe, ele explica, mas você tem, de repente, um egiptólogo. Ele custa um pouquinho mais caro. Qual é a diferença do guia para o egiptólogo? O egiptólogo é aquele que entende de Egito, entende da história, sabe falar do povo, da onde veio, como que veio, particularidades da região, da cidade, de como que aquilo ali fez, civilização. E você tem, acima disso daí, você tem o arqueólogo, né? Que aí o cara vai... É uma outra conotação. Mas aí você tem que entender que público você leva. Ô Silvio, a gente está na era do digital, da internet, um monte de influenciador e tal. Esses influenciadores, eles podem ter grupos e montar experiências de mentoria fora do país? É algo acessível? Ele consegue conectar com você e você cuidar da estrutura para ele? Porque ele tem o grupo, mas ele não tem a estrutura. Dá casamento isso aí? Dá. Você conhece aquela frase que cada um... macaco no seu galho. Macaco no seu galho, cada um no seu quadrado, porque muito embora sejam pessoas que consigam ali e tem um número de pessoas que são seguidores dele, que gostam e que vão, mas lá precisa ter uma assessoria. Uhum. Porque, como eu disse, a melhor comida que a gente tem é da mãe da gente. O melhor lugar da vida da gente é a casa da gente, é a cama da gente, é o travesseiro da gente, é o banheiro da gente. Então, quando você sai, pode ocorrer várias situações. E aí é que entra a nossa estrutura. Porque fora isso daí, eu tenho a minha base aqui.
Hoje, com todas essas lojas, hoje nós somos em mais de 80 colaboradores, mais de 80 vendedores. E dentro desses vendedores, a gente tem uma equipe muito grande por trás. E que não é só o administrativo, o financeiro, a pessoa que vai fazer o check-in, a pessoa que vai ver se o voo mudou ou não. A gente tem a parte de estrutura que vai dar estrutura para o viajante. Seja para ele passar um final de semana em Serra Negra, estou citando um exemplo porque nós estamos perto, tá bom? Nada dele passar lá, dele falar, olha, eu não estou legal, ou este hotel que você me vendeu, em algum momento não foi legal a experiência que eu não tive, o que você pode fazer? Mas seja do outro lado do mundo, com um fuso horário louco. Isso acontece muito quando o pessoal vai para a China. Eu também vendo lá as viagens de negócio. As pessoas vão para negociar. Precisa ir com um guia especializado em fazer negócio. Para cada tipo Para de cada coisa tipo. ainda. Tem também ali as situações de os grupos religiosos. Então a gente precisa entender, né? De que corrente religiosa ele é, para onde você vai levar, e se aquilo ali atende ele. Porque senão dá uma confusão. Eu estou indo para Israel agora, dia 25 de janeiro. Vou ficar 7, 8 dias lá, depois eu faço uma parada na Alemanha e volto. O objetivo é criar um roteiro para um grupo, para levar um grupo depois. A gente até conversou sobre isso e tal. As viagens para Israel, por que geralmente o pessoal coloca mais alguma coisa? Não vai só para Israel e volta. Tem uma parada no meio do caminho, passa 2, 3 dias em algum outro lugar. Tá. Esse é o famoso stop. Vamos lá, eu gosto de termos sempre em português. A famosa parada gratuita que você tem. Ok. Nesse caso de Israel, muitos grupos vão para Israel. Eu vou citar aqui uma cidade base, né, que é centro. Você não vai para lá se você não passar por Jerusalém. São outras cidades. E aí começa a colocar Jordânia. E aí, além de Jordânia, às vezes, para ele ir para lá, a gente arruma um voo de custo-benefício, fazendo o primeiro stop, a primeira parada, ou na ida ou na volta, na Europa. Então pode fazer uma parada em Portugal, fica ali 2, 3, 4 dias. Pode ser na volta, não tem problema. Na Itália, pode ser na França. Quando você vai isso é muito usado. Quando você vai para a Ásia, China, Tailândia, que agora está na moda, né? Tailândia, Camboja, Phuket. Lá hoje eles estão meio se estranhando, mas sempre se estranharam, viu? Sempre é tudo tranquilo. E nessa situação, você faz uma parada ali. Se você for voar, por exemplo, Emirates, você faz uma parada em Dubai. Em Doha, se você for voar Qatar, você faz uma parada em Doha. Se você for voar Turks, você faz uma parada em Istambul. E assim sucessivamente. Você compra um destino e fica em 2. Vai ficar muito mais barato, porque o aéreo ele é o mesmo. Né? A aviação ela te cobra pelo trecho voado. Pela distância. É o tal do Uber e é o tal do táxi. Né? Como que eles chegam a precificar? Um ônibus, né? Ele chega a precificar o tanto que você percorre. Então, nessa situação, a gente faz isso. Por isso é que coloca-se mais algum roteiro junto. Viagem boa é aquela que sai tudo certo, e viagem boa é aquela que não se torna cansativa. Então você tem entre 10 dias e no máximo 15 dias, ela é vendável. 14 dias ela vende mais. Passou disso é um pouco mais complicado. São pessoas que são mais aposentadas, já estão aposentadas, já tem uma situação econômica definida e pode ficar mais dias. Eu acho que um número bom que é para todo mundo, é entre 12 e 13 dias. E para você ficar 13 dias só em Israel é muitos dias. Não tem o que fazer. Não tem. E você tem que entender o quesito, a crença que ele tem, né? Porque a gente já conversou, você já foi, você vai notar, tem lugares que, eu vou usar o termo místico, para não usar só religioso. Místico é tudo aquilo que envolve alguma coisa que você acredita, que você tem fé. Então, às vezes tem alguns lugares que são místicos e que você vai deparar com várias correntes, com várias situações, com várias pessoas que pensam
pensam como você. E outros que pensam diferente. Pensam Israel é o centro das três grandes sim, das religiões do três mundo. grandes Então, religiões. todo mundo encontra na rua lá, né? E aí todo mundo encontra, e às vezes você acha uma pessoa ali fazendo um negócio e fala, não é bem assim. Por isso que a necessidade de você, antes de empreender, eu tenho por hábito todas as minhas viagens, desculpe, todas as viagens que nós vendemos, na maior parte, você está preparado? Você já foi? Você nunca foi? É a primeira? Então a gente faz o antes, eu vou, e depois a gente faz eu fui. Ô Silvio, e saindo do grupo agora, saindo do pacote, dessa coisa mais comercial, a coisa mais exclusiva, a viagem personalizada, aquele negócio do cara que quer ir lá para Maldivas, quer ficar no bangalô, quer, né, quer banheiro sem parede, sei lá que raio que é o negócio lá. Como vocês também atendem? Como que é nesse caso? A gente chama de viagens exclusivas. No nosso caso, no Grupo Planeta, nós temos uma nomenclatura. É premium, ou seja, ela é premium. A pessoa vem ali, normalmente quando ela procura para esse tipo de viagem, você precisa também entender quantos dias ela quer e que tipo de privacidade ela deseja. É comum hoje a gente chega alguém lá e fala assim, olha, fulano foi viajar e tirou umas fotos maravilhosas. Eu quero ir para essa foto aqui. Eu quero Eu quero aqui, ir para nesse foto. lugar aqui, como que eu faço? Como que é esse hotel aqui? Especificamente, como que é esse quarto aqui? E aí você vai montando aquela situação. Eu acho que eu estava comentando com você aqui, né, não sei se a gente tem primeiro a privacidade total, 100%, que a gente não comenta de nomes e de quem compra. Mas nós estamos fechando um pacote hoje, né, véspera, de aproximadamente 120, 130 mil reais para um casal. Para fazer uma viagem dessas exclusivas. Eu acho que em torno desses anos todos aí, o valor maior que eu me lembro foi uma viagem de 386 mil reais para um casal. Aí engloba um pouco mais de situações específicas, quartos específicos, chalés, enfim, outra situação. Maldivas, voltando e respondendo aqui, Maldivas eu reputo assim, Gil. Eu vou fazer uma brincadeira, é óbvio, sem querer ofender ninguém. Eu acho que se Deus mora aqui no planeta Terra, ou se ele tem alguma casa, é lá em Maldivas. Maldivas ou Tailândia. Pelo menos a casa de praia dele é lá. A casa de praia dele é lá. Maldivas e Tahiti, desculpe, falei aqui, Tailândia. Maldivas e Tahiti. Eu gosto especificamente, eu acho que Maldivas é um negócio muito mais vendável e muito melhor do que o Tahiti. Por quê? Porque Maldivas, você tem aquelas histórias dos bangalôs, é um atol, né? Um atol são várias ilhas pequenas e em circuito oval, ou pelo menos circular, e você tem todo tipo de hospedagem. Você tem desde os bangalôs terrestres, né, naquela ilha, e que eu acho fenomenal. Eu, Silvio, prefiro os de terra. E o preço é melhorzinho, ou não? Nem sempre, porque, por exemplo, você tem os seus bangalôs terrestres que fica ali na ilha ali, de mais ou menos 100 metros, 120 metros, é uma casa, né? É uma casa. E ali você tem a tua privacidade, ali você tem hidromassagem, você tem sua piscina de borda infinita também, e a hora que você sai, você tem seu espaço, sua pequena praia particular, que inclusive você pode fazer refeições ali, que eles te servem ali, à noite, com show, é muito bonito. E você tem aqueles bangalôs, alguns hotéis utilizam a maioria madeira, outros de alvenaria. O de madeira ele faz um pouquinho de barulho se você pega o primeiro ali. Não balança, ele é bem sólido. O mar das Maldivas costuma ser muito raso, digamos assim, né? Por volta de 1,20 m, 1,50 m, 1 metro. Então ele é muito raso. E aí você tem várias situações. Você tem chalés não só pelo tamanho maior ou menor, mas você tem a mobília, né? Tem muita gente que quer uma mobília, e aí você tem os estilos de mobília, né? Moderna. Normalmente é moderna, mas as pessoas querem, às vezes, clássica, né?
Então você tem essa situação. Isso acontece na Europa, isso acontece em Nova York, por exemplo, né? Todo mundo fala de Nova York. Nova York a gente conhece como Manhattan, né? Que é ali o umbigo do mundo. Mas você tem vários hotéis. Você tem os hotéis ícones, né? Você tem os hotéis mais luxuosos, você tem situações de refeições dentro do teu quarto, você tem vista panorâmica. Então Tudo isso mexe no isso. preço. E aí a gente faz elabora todo um trabalho de pesquisa para aquela pessoa, para aquela família, para aquele casal, e que vai atender. Isso é comum também muito em lua de mel, né? Silvião, vocês passaram por pandemia, que tinha que ficar em casa, então ninguém viaja. O mercado de turismo, vez ou outra, tem uma operadora dessas que quebra, que acontece alguma notícia ruim. Eu me lembro daquela 123 milhas, que deixou um monte de gente falando sozinho e tal. Como que é operar nesse mercado? Como foi viver a pandemia? Qual é o posicionamento do Grupo Planeta com relação à segurança? Porque tem gente que fica o ano inteiro pagando para ir tirar férias, para ir passear com a família, ou às vezes é a viagem do sonho, ou ele está indo para o jogo da Copa, sei lá. E aí chega na hora, não, você não tem nada aqui, a empresa quebrou, faliu, 123 milhas, deixou todo mundo falando sozinho. Como foi a pandemia e como é esse dia a dia dentro da operação de vocês? Eu tenho duas situações para falar para você. Eu vou permitir abrir um pouquinho mais, mas eu vou falar exatamente da pandemia onde nós passamos. Uhum. Eu sou um homem que honro, não sou melhor do que ninguém, com todos os meus defeitos, mas eu sou um homem que honro meu pai e minha mãe. Eu já não os tenho mais aqui. O meu pai já não está mais comigo há 28 anos. A minha mãe um pouco menos. Mas eu tenho que honrar, mesmo eles não estando aqui. Hoje eu sou o pai de uma filha única, que se chama Isabela. E é para ela que eu também tenho que mostrar o meu legado e deixar o meu exemplo. Não tem força maior no mundo que é deixar o exemplo para quem a gente... Porque construir, eu não quero entrar nesse quesito, ser um momento seu delicado, mas às vezes as pessoas não perguntam por que a gente quer ter filho. Por que você quer ter filho? Porque quando eu ficar velho ele vai cuidar de mim. Não, ninguém, é imprevisível isso. Uhum. Você tem filho porque você quer dividir o seu amor com ele. Ponto, PT, saudações. Se dá certo, tudo bem, às vezes não dá certo, se dá mais tempo ou menos tempo. Feito isto, por que eu estou falando isto? Eu estou falando isto porque nós estamos falando que passamos dos 32 anos, estamos já caminhando para o 33º ano de Planeta Turismo, de empresa de turismo. E é difícil você, principalmente no Brasil, você tem ali 5, 6 anos, a pessoa vai, quebra. A maioria quebra antes dos 5. E aí eu estou indo para 33 anos. Então isso significa que algumas coisas deram certo. E estavam dando muito certo até aquele fatídico dia 19, dia 20 lá de março, que foi o dia onde falou, olha, fecha tudo, vão para casa. E eu naquela oportunidade, eu tinha 9 lojas, hoje a gente tem 10, eu tinha 9 lojas e 90, 80 funcionários, colaboradores. E eu falei, Jesus, o que vai acontecer com isto, né? E a gente não estava muito bem associando aquilo. Não estava entendendo. Né? Eu confesso que eu falei, olha, isso daqui acho que fica ali uns 10, 15 dias, a gente tem um dinheiro aqui, dá para a gente levar, enfim. O turismo, eu quero dizer para você que nós ficamos 22 meses sem abrir o caixa. Hoje você não fica 22 horas sem abrir um caixa, você imagina ficar 22 meses. E eu tinha um dinheiro que sempre tive. Esse dinheiro fica reservado, porque eu tenho pessoas que viajam para lá e para cá e eu preciso ter uma reserva para, se der alguma situação, eu socorrer meus passageiros. E naquela época, eu estava pensando em dar uma paradinha. Agora chegou a vez de eu não levar mais grupo, porque justo aconteceu um fato pouco antes aí, que eu fui para Orlando com um grupo de amigos. Amigos, eu não fui como guia. E a minha esposa chegou lá uma hora e falou assim, para, o que você olha tanto para trás? O que você olha tanto para trás? E eu estava preocupado com o grupo, né? Porque você fica olhando, né? Ela falou, não, nós não estamos aqui você não está como guia, você está viajando. Então,
eu estava querendo dar uma paradinha para viajar um pouquinho mais. E aí aquela situação, a gente foi pego de surpresa e eu sempre fui um homem de sentar muito rápido com as situações e falar o que eu vou fazer. E eu tenho que fazer alguma coisa porque, enfim, se eu ficar aqui pensando aqui, de repente pode ser que eu tome alguma decisão tardia. E 5 ou 6 dias, eu creio que foram 6 dias depois que a gente estava fechado, né? Eu me lembro que você saía às vezes na rua com o carro, fechava o vidro porque você não entendia muito bem. E 6 dias depois, eu convoquei todos os meus colaboradores para que fossem na minha matriz lá em Pedreira, todos com máscara. Eu acho que até que a gente tomou álcool lá, porque de tanto passava álcool na mão, isso, aquilo, quando eu falo tomou, passava no nariz, passava na boca, com coisa, para definir o que nós íamos fazer. E ali, já sabia reunir todo mundo, um num canto, outro no outro. A gente tem uma sede grande lá. Tem um auditório, inclusive, para treinamento, e um lá, outro aqui, outro ali, e eu resolvi falar, olha, a gente não vai poder voltar para dentro das nossas, abrir a porta das nossas lojas, mas a gente vai fazer uma coisa, nós vamos trabalhar em revezamento, e cada dia um vai ficar dentro da loja para receber a ligação dos nossos passageiros que estão viajando. Porque eles não têm a quem recorrer, eles compraram da gente. E se a gente vende credibilidade, a gente tem que estar aqui para atender o telefone deles. Não é só no celular. E tentar resolver. E aí a gente fez uma escala e cada dia, né, um ia para dentro da loja, fechava lá e ficava lá, quer dizer, estava seguro, mas atendia os telefones. Olha, eu estou aqui, porque nós tínhamos 2.600, quase 2.700 passageiros em trânsito naquela época. É muito passageiro, inclusive não era só aqui no Brasil, era fora do Brasil. E aí a gente foi trazendo um a um. Eu acho que eu tive só um problema aqui na loja do shopping, porque como é que você ia lá dentro do shopping, mas o shopping entendeu depois qual era a minha preocupação e ali deixou entrava lá dentro da coisa, trancava lá e ficava atendendo. Então, a pandemia, ela em primeiro lugar, eu não imaginei em nenhum momento em gastar o que eu tinha e o que eu não tinha. Naquele primeiro momento, as pessoas compraram e compram comigo até hoje. Isso não foi uma jogada de marketing, não foi uma jogada, era simplesmente trazer as pessoas, porque as pessoas falavam, Silvio, eu tô aqui no hotel, o hotel não tem mais a camareira, não tem mais quem faz isso, o hotel tá falando para eu ir embora, o avião tá complicado, o navio eu tô aqui, não posso sair, o outro que estava lá na Europa falou, como é que eu vou sair agora, como é que eu vou voltar, enfim, posso discorrer tintim por tintim como foi. E aí a gente foi trazendo, trouxe todo mundo, o pós-pandemia, né, que eu falo ali, principalmente o ano de 20, porque foi em março, né, e 21, e até comecinho de 22 foi muito traumático, né, muitas pessoas não entendiam que aquela situação ali, ele comprou uma viagem, e ele falava, não, eu quero aquela viagem que eu comprei, mas você não tem mais aquela viagem, as coisas subiram, alguns entenderam, outros não, mas uns com um pouco mais de entendimento, outros não entendiam no primeiro momento, mas depois no segundo momento entenderam, mas a gente partiu para isso e eu acho que foi a melhor, não estou falando das mortes, mas foi a melhor experiência que eu poderia ter, eu não digo experiência, a melhor lição de vida para trazer todo mundo a preocupação e eu e a minha filha ali. Então ela entendeu. Algum caso que ficou na memória, assim, de trazer de volta alguém que foi muito difícil? Olha, a gente tinha um grupo em Portugal e a gente temia, né, os aviões não voltar. E junto com esse grupo, porque eu levo pessoas, eu vendo para o Brasil inteiro. Mas especificamente estou aqui na região metropolitana de Campinas, na região do Circuito das Águas e na região que são das Flores, que eu estou ali, Arthur Nogueira, Olambra. E aí tinham pessoas que nem tinham comprado comigo. E estava lá, em Portugal. E estavam na Europa. E eu não discriminei, consegui trazê-los também sem comprar de mim, porque ficaram à mercê de outra agência aqui, como eu digo isso para você, eu só estou falando isso porque você perguntou. Sim, sim. A maioria
eu não sei dizer assim, mas eu acho que mais de 90% dos meus colegas, não vou dizer colegas, das outras agências dos meus concorrentes, passaram a chave na porta e falaram, olha, eu vou embora, a hora que abaixar a poeira eu volto. E eu não, eu fui, fiz, fiquei, ia lá, atendia, ligava, escutava, você não pode fazer isso, como é que eu faço, como é que eu vou trazer meu filho, como é que eu vou... E eu entendia perfeitamente tudo aquilo, às vezes passava noites ali tentando resolver o problema. Fiz isso, foi uma experiência que eu acho que aquilo ali foi a virada de chave para que minha filha, né, falasse, olha, ela já estava comigo, mas para que ela falasse assim, isso aqui é coisa séria. Porque você, Gil, hoje, o mercado, você é um homem de varejo. Então, o que você tem que fazer? É muito fácil vender. Você tem que arrumar um produto que a pessoa deseja e ela quer. Para isso, você precisa entender, você precisa estudar. E depois que você arrumou esse produto que ela precisa, que ela quer, que ela deseja, que é o meu caso, viagem, você tem que ir até o final e entregar. De repente, você quer uma viagem para viajar daqui 1 ano, para viajar daqui 6 meses. E eu vou ficar com você, com o meu cliente, às vezes 1 ano. Ele pode não querer mais ir, ele pode sofrer, ele pode morrer, ele pode perder o emprego e você fica ali. Então, hoje, eu diria o seguinte, talvez a maior... Eu não estou aqui para dar aula para ninguém, tá bom? Mas eu acho que a maior... assim, que você tem que tomar cuidado é de quem você compra. Aquela empresa ali, ela é nova, ela abriu outro dia. Como que está a empresa? Tem sócios? Qual é o capital que está ali? E tem coisa que quando você vê acontecendo, Silvio, você já está vendo que vai dar errado, né? É igual o episódio agora do Banco Master. Banco Master. O cara tava pagando uma taxa, que é uma taxa que pro cara pagar tem coisa errada, vai dar ruim. Eu lembro de um cara que me ajuda com investimentos, dele me ligar e falou, ó, tem um fundo aqui pagando 140% do CDI. O CDI. Vai explodir. Só que até 250 mil por CPF tem garantia. Tem garantia. Quanto você quer colocar lá? Eu falei, não quero colocar nada. Eu falei, não, tem que colocar. Não pode colocar 250, porque senão você perde o rendimento. Você tem que colocar uns 100, 150, porque isso aqui não existe em lugar nenhum. Eu pus dinheiro. Eu recebi um e-mail essa semana do sistema de proteção lá, sim, dizendo que está tudo certo, que foi aprovado, tal, que o dinheiro vai ser liberado, vai cair na conta corrente. Então, é jogar com a regra do jogo. Mas não é que eu comprei de uma empresa nova, ruim, desavisado. Não, eu comprei de um cara que conhece muito do mercado e disse, ó, tem que ir por aqui porque vai dar ruim. Mas a hora que der ruim, você tem uma salvaguarda, você tem um seguro, a né? orientação do profissional fez toda a diferença. Sabe, eu vejo assim, você, na época, aqui você citou alguns nomes aí, e isso é claro, é notório, né? 1, 2, 3 milhas, o Urb, qual foi o processo que eu acho que ocorreu? Mas aí é um processo fraudulento. O cara falou assim, olha, eu vou vender um pacote que custa 5 mil reais, eu vou vender ele por 2 mil, 3 mil reais, pego o dinheiro, utilizo o dinheiro. E tchau. E aí eu não preciso entrar no banco, eu não tenho juro, eu não tenho nenhuma despesa a mais. E aí lá na frente, quando eu for vender daí 2, 3 anos para frente, eu consigo fazer a viravolta e consigo pagar e consigo entregar. Ele fez se porventura... uma arara com passagem. Fez. No meu tempo chamava bicicleta, né? Mas vamos lá. E aí ele não conseguiu, porque as coisas subiram. E outros foram maldosos mais ainda, de falar, olha, não tem, peguei, sumi. E às vezes você tem, naquela época da pandemia, e hoje isso é o que mais acontece. Aliás, isso eu acho que é uma tendência. Você, cada vez mais, tem todo mundo querendo ficar em casa trabalhando. E aí a turma pergunta lá, os que trabalham comigo, meus colaboradores, mas Silvio, a gente trabalha aqui num sistema louco, amanhã é véspera de Natal, nós vamos trabalhar. Véspera de Ano Novo, nós vamos trabalhar, porque o meu cliente está viajando. E no dia 25 de dezembro, que é Natal, e no dia 1 de janeiro, que é Ano Novo, eu tenho uma equipe que fica de plantão, porque ele está viajando.
Porque às vezes lá no dia 1º, no dia 25, do outro lado do mundo já é dia 26. Então, eu vejo que hoje você entregar um produto é que é o X da questão. Você vender é mais fácil. Você vender, você vai para qualquer outra situação e hoje qualquer linha de celular, qualquer CPF, qualquer empresa aberta via como é que chama? Via distância. Qualquer cartão do Nubank que você não sabe nem quem que é. Não estou aqui falando de banco. Vira negócio. Vira negócio, você começa a vender. E as pessoas que vão lá comprar, elas querem comprar exatamente aquilo que está ali, está mais barato. E normalmente essas pessoas, elas vão oferecer alguma coisa mais barata para você comprar dela. Se der certo, ótimo. Mas a probabilidade de dar errado é muito grande. Tem muitos concorrentes que estão já praticamente o mês inteiro viajando. Se der uma zebra, como é que faz? Liga para quem? Para Jesus Cristo? Não. Então você, quando monta uma empresa, isso eu aprendi, você tem que dar assistência. Hoje, se eu quisesse parar a Planeta, eu levaria uns de 3 a 4 anos para poder parar. E as pessoas não entendem isso. Para entregar tudo que falta. Para entregar, para acertar, para liquidar, para fazer. Então, é muito tempo. Você quando compra uma viagem de alguém, principalmente você quando compra um celular, tá aqui, né? Você comprou, olhou, viu, analisou, é isso daqui, tem tanto de memória, assim que faz, recebeu ali uma aulinha prática ali, né? Como é que ele funciona, tá embora, você vem com ele embora para casa. Se você derrubar no chão, fazer alguma coisa, você vai lá, troca, faz alguma coisa. Agora a viagem não, a viagem você tem que acreditar. E credibilidade é como caráter, né? Ou você tem ou você não tem. Você não tem meia boca. Silvão, você vai arrumar um lugar para eu ir passar o Réveillon, hein? Vambora. Tem esse desafio aí. A gente vai partindo pro final, a gente repete algumas perguntas para todo mundo para fazer uma baliza aí. O Silvio de hoje, olhando para trás, o que você faria diferente? Olha, eu acho que o case de sucesso da Planeta, levando em consideração que lá atrás a gente, quando eu comecei, não tinha internet. E para hoje, é evidente que a tecnologia ela ajuda bastante. Quando eu comecei, e começou a aparecer ali os primeiros computadores, vamos dizer assim, ninguém levava em consideração se ele era de determinada marca, porque custa mais caro, mas aquilo ali oferece melhor. Quando eu comprei os sistemas de navegação, etc., eu não imaginava se aquilo ali era oficial ou era pirata. Hoje é tudo certinho. Então, entre uma coisa e outra, o mundo ele vai moldando você. Uhum. Aquilo que você começa, nem sempre, e você tem que sempre ir procurando, e procurando, e procurando. Eu tô com 65 anos. E tô doidinho. Já tô dando os meus... Vou usar o termo aqui que você falou que você gosta de cavalo, eu também gosto, eu crio. Tô dando os meus primeiros galopes, as minhas primeiras montarias na inteligência artificial. Então, acho que você não é pelo fato de você ter idade que você não possa modificar. Então, acho que o segredo da vida é você sempre estar olhando. Eu tenho tido muita sorte. Eu sou uma pessoa de sorte. Porque a maioria dos meus colaboradores são mais novos que eu. E eles são mais novos do que eu, e eu fico ali aprendendo aquilo ali com eles. Eu tenho lá colaborador com 35 anos de turismo, eu tenho outro com 25 anos, eu tenho outro com 20, eu tenho outro com 30, eu tenho outro com 18, eu tenho outro com 15. Mas tenho também nesse meio aí, eu tenho muitos jovens com 20 anos, 25, 30 anos. Então, eu tenho tido muita sorte. E aquilo sempre me impulsionou a aprender coisas novas, a ficar trabalhando, falando isso. Eu tenho lá, a gente está falando, né, de o quanto é importante uma empresa se manter jovem, né? E você se mantém jovem quando você lê muito. Quando você não é, porque hoje as pessoas acham que ler é isso daqui, né? E vai vendo, vai passando para cima. Frases, então, tem um monte, né? No meu tempo eu falava, olha, isso aqui é um engenheiro de obras feitas. Então, se ele é um engenheiro de obras feitas, ele não precisa. Hoje a gente vê muitos influenciadores sérios, mas você vê muitos e muitos e muitos que não são sérios, que acham que não tem responsabilidade. E tem.
A sociedade ela vai cobrar de você exatamente aquilo que você cobra quando você vai comprar qualquer outra coisa. Aquilo que você não quer que faça para você, você não pode fazer para os outros. Ela é básico isso. Então, hoje, o Silvio de hoje, ele é um Silvio com vontade, ele é um Silvio, Deus me permita, eu peço todos os dias que ele me dê vida longa. Mas é um Silvio que está ligado, é um Silvio que está contente, é um Silvio que tá olhando ali que eu passei, os meus pais me ensinaram de caráter, a Isabela, hoje minha filha, tem, e todos aqueles que trabalham comigo, né, eles sabem. Eu recebo várias, eu costumo, sabe, Ju, cedinho lá, eu costumo mandar um áudiozinho explicando alguma coisa, mas não é só cobrar. É falar, olha, se você fizer isso, dá certo aqui. Olha, tem essa historinha que aconteceu comigo e aconteceu assim, assim, e pode fazer acontecer. Olha, hoje é legal você fazer isto, porque eu vou criando situações para venda. Olha, hoje eu acho que se você falar isto, além de passar credibilidade, você pode eventualmente trilhar por esse outro destino aqui. E aí você vai falando. Então eu acho que e não sou candidato a nada, né? Sou candidato a agora aproveitar. Mas vou ficar ali, eu acho que o Silvio de hoje, ele é muito mais feliz. E aí você vai separando o joio, né? Muito mais feliz do que o Silvio de antigamente. E aí você vai separando o joio do trigo, porque sempre vai ter. E você não é melhor nessa vida do que ninguém. Se você achar que você é melhor do que alguém, você já começa sendo pior. O Silvio de hoje mandando um recado pro Silvio de daqui a 10 anos. Olha, como eu acabei de falar, se você tem 20 anos e é assim que funciona, 30 anos, você acha que daqui a 10 anos é muito tempo. E eu costumo dizer, vou fazer uma brincadeira aqui, mas é o que eu falo lá, eu costumo dividir minha vida por mandato. Sabe mandato? Mandato não é 4 anos, não é de presidente, não. Mandato de prefeito, disso aqui. E não tem nada a ver com política. Então, eu acho que com 2 mandatos e meio, são 10 anos. Que dirá aí 3 mandatos. Então eu acredito que eu chegue daqui a 10 anos com uma proposta muito assertiva e com um período de tempo de 10 anos, mantendo a tradição e a transparência com que a gente faz as coisas sérias, com o dobro, o triplo, o quádruplo de clientes que nós temos hoje. Por uma simples razão. Por mais que a internet, você está na palma da mão, você vai ali, você olha, mas o que eu vendo é credibilidade, o que eu vendo é transparência e o que eu vendo é treinamento. Por isso que a minha equipe ela é sempre treinada. Só que eu não mando a equipe treinar, eu treino junto. Sim. Então, todas as coisas que eu vendia lá atrás, quando eu comecei, uma reserva de passagem aérea, hoje uma reserva de passagem aérea não tem praticamente, né? Você olhou ali, está online, aquele preço tá ali, ou você compra, ou senão, né? Você faz uma reserva, você consegue manter o lugar por 3 horas, mas você não consegue manter o preço se ele subir. Quando eu comecei uma reserva, eu me lembro até hoje, a primeira reserva que eu fiz foi um voo da Varig. E tinha Varig. E ela me dava 60 dias de prazo para a pessoa que eu vendi resolver se ela ia comprar, se ela não ia, e o preço era o mesmo. E depois passou para 30, depois passou para uma semana. Então, eu vejo que a tecnologia ela é aliada. Só o que muda de ser aliado para o bem ou para o mal é a pessoa que conduz. E eu não sou melhor do que ninguém. Mas se eu conduzir até agora com transparência, eu não prejudiquei ninguém. Ninguém. Que tudo que eu fiz foi olhando olho no olho, dizendo exatamente isso pode. Olha, o que você está querendo não pode. Porque tem muitas pessoas hoje que são aproveitadoras. A pessoa vai viajar, volta, deu uma semana. Não gostei do hotel, foi uma porcaria, quero meu dinheiro de volta, vou entrar no Procon, no coisa. Já ficou lá. Meu amigo, você usou o avião, você foi de a pé. Você ficou lá, você ficou no hotel. Por que você não me ligou? Por que você não me falou? O hotel, você tomou café? Era uma porcaria. Mas você tomou? Sim. Então não tomasse. Tem pessoas que são complicadas. Hoje eu não vendo mais temporada de neve. Eu tenho que vender temporada de inverno. Sabe por quê? Porque as pessoas vão lá. Não tem neve. Ou não tem neve, eu tenho um pouquinho. E entra com um processo falando o seguinte: olha, eu fui ludibriada. Dá vontade de falar: olha, meu amigo, né? Liga lá para cima. Liga lá e tenta acertar. Mas enfim, eu creio que daqui a 10 anos
eu sou um homem crente, eu acredito plenamente no bem-estar. E vi que você também é, porque quando você faz o bem para alguém, esse bem volta. E como eu disse, para finalizar, eu sou um homem de sorte, porque o que eu vendo é bem-estar para as pessoas. E aí volta, né? E aí volta. Silvião, e a gente termina invertendo a ordem. Isso é uma surpresa, né? Você vira o entrevistador agora e pode fazer uma pergunta do digital, do que você quiser aí, eu estou à disposição. Olha, eu imagino, levando em consideração que é inevitável, é irrevogável o que está aqui. Irrevogável significa, vamos revogar, não tem mais internet, né? Por mais que a gente vê ali, que tenta cortar ali, mas eu entendo que neste quesito é de fundamental importância sabermos nos comunicar. Isso desde lá de trás, isso é do ser humano. Uhum. Aliás, se eu e você, e tantos outros que estão nos vendo nesse exato momento, é porque a gente lá atrás, em algum momento, a gente soube, né, lá, porque todo mundo bebia água lá na savana, vamos materializar uma imagem, né? Todos os bichos ali bebendo água lá em volta, matando a sede, e de repente vinha um predador, ou vinha como é que chama? Um crocodilo, ou se não, algum porco, e morria. Então a gente mudou quando o ser humano foi lá e fez isso daqui, né? E ali ele podia ver ali, né? Não precisava beber mais arcado ali, e ali ele foi se comunicando. De uma maneira ou de outra, lá, não sei se foi na África ou não, mas é o que a gente sabe, se foi lá, em algum momento ele caçava, ele conseguiu se organizar. E o que eu vejo hoje é que, por mais que as pessoas falem, e tem do bem e tem do mal, mas hoje facilita muito mais o bem para o mal. Olha que pergunta comprida, hein? Porque você vai ter que responder. Porque hoje, a cada 10 pessoas que levantam cedo, eu não acredito que 9 vai partir para o crime e vai fazer coisas erradas. Muito pelo contrário. Eu acredito até que muito mais do que 9 levantam para fazer o bem. E eu imagino que você seja uma dessas pessoas. E eu imagino que você seja um desses precursores, porque um dos motivos pelo quais eu cheguei até você foi pela tua maneira de falar. Que ela é muito de se expressar, de comunicar, né? Falar uma coisa e se comunicar é outra coisa. Nem sempre tudo que a gente fala, nem sempre o que a gente pensa é o que sai. E nem sempre o que sai de forma correta e atinge as pessoas. Então, eu cheguei até você, estou aqui hoje, na tua maneira de comunicação. Então, a minha pergunta é: você entende, você acha, ou você acredita, ou você tem, que eu vejo que você tem, mas quais as certezas absolutas que você tem para lá na frente falar, olha, pode fazer isto, que além de tudo, além de dar certo, porque toda empresa ela precisa de uma situação, toda empresa ela vive de venda. Você vendeu, se você não vendeu, morreu, né? Hoje existem muitos jovens que ficam ali imaginando, meu amigo, ó, o órgão que mais dói no corpo humano, você já sabe qual é que é, o bolso vazio, a carteira vazia. Então, você acredita que este seja o caminho e que, mais do que isso, eu vou chamar de internet, tá bom? A internet ela consegue passar essa credibilidade e as pessoas que estão do outro lado, principalmente agora com inteligência artificial, vão saber, olha, ele fala com propriedade. Ou ali não é não, ali é um fake, ali é uma inteligência artificial. Como que você acha que isso dá para separar o joio do trigo nesse campo aqui, que é um campo virtual? Bom, vamos lá. Quanto mais artificial for, mais o ser humano vai querer que não seja. É do ser humano ser do contra, né? Quanto mais íntimo o relacionamento, aí o cara quer distância. Quanto mais distância, ele quer intimidade. Então, eu acredito que a bola da vez agora é a bola da comunidade. Por isso eu insisto com você com relação às viagens dos influenciadores, dos grupos e tal. Lá atrás, a escola fazia viagem de formatura e era uma formadora de grupo. E não tinha padre fazendo viagem. A escola tinha muito mais viagem que o padre. Sim. Hoje você tem padre fazendo mais viagem que a escola, você tem pastor fazendo mais viagem que a escola, você tem o advogado levando mais gente do que a escola. Então,
a questão da comunidade, ela é uma força que as pessoas ainda não estão olhando para ela. Então, a pergunta é como é que o Silvio da Planeta Turismo fomenta comunidades? Então, a comunidade das mulheres que gostam de vinho, a comunidade dos advogados de negócio, a comunidade não sei do que lá. Como fomentar esses grupos para que parte da comunhão desse grupo seja em experiências de viagem, ok? Então eu começaria a buscar essas oportunidades das comunidades. Como? Né? Pela rede, pelo meio do digital, mas tem duas coisas que você não vai, que eu acho que vai valer cada vez mais. É o contato um a um, porque quanto mais automatizado, mais bot, mais gravação, mais coisa, mais eu quero falar com gente. Então, lembra do vendedor lá de trás, que ele saía com a maletinha debaixo do braço e ia vender a Barça de casa em Sim, casa? É algo que vai valer dinheiro. O cara que senta, que conversa, que sugere, que monta roteiro, que troca. A IA ela não vai ter o feeling, o sentimento do humano. Então eu posso sentar com você aqui e falar, ô Silvio, se você for a Israel, tem um lugar que você não pode deixar de ir. Aliás, tem vários, mas eu não deixaria de ir nesse determinado local, sentar lá num banquinho que tem desse jeito assim, e naquele banquinho lá ficar meia hora sem fazer nada, sem falar com ninguém, só pensando na vida. O que você vai trazer de sentimento aqui, a IA não consegue entregar para sim. ninguém. Então, clareza, comunidade, comunhão entre as pessoas, né? E constância. O problema do jovem de agora é que ele vê tanto vídeo na internet de coisa pronta, que ele olha para o Silvio da Planeta com 10 lojas e fala, eu quero ter uma loja amanhã. Só que ele não sabe que em 33 anos de idade, de loja, de negócio, quantas vezes você abriu, fechou, trocou, mudou, mandou embora, contratou, gente ficou doente, quebrou o pé, deu problema em viagem, teve que devolver dinheiro, brigou. Ele não sabe Sim. o trajeto. Ele vê o resultado na foto e ele fala, eu quero estar ali. E assim, não é algo próprio do jovem que trabalha com você, nem do jovem que trabalha comigo. Tem gente que é especialista no crime organizado que diz que a geração de hoje do crime organizado não quer trabalhar. Não é uma exclusividade de um lado ou do outro. Eles querem já virar o dono, ficar na laje, na piscina, com o correntão, ouvindo música, não quer trabalhar. Então, a geração tem dificuldade de entender o processo. Entendo. Ok? Então, a constância é o que te trouxe aqui. Ficar fazendo a mesma coisa por 33 anos te trouxe aqui hoje. Você precisa ensinar constância para tua filha, para os teus netos, para os colaboradores, para quem está lá. Mas é constância com comunhão, com clareza e em comunidade. Esse negócio da comunidade aqui, eu estaria 100% focado nisso. Eu tenho tentado fazer isso aqui. Então, eu fui numa linha há uns 2 anos atrás de atender as farmácias de manipulação para entrar na comunidade médica para atender o médico e essa comunidade. Eu tive êxito, foi legal. Aí eu vi uma outra comunidade que bateu na minha porta com 22 mil advogados, assim, um grupo bem coeso de gente da mesma área. Eu falei, cara, eu acho que aqui tem. Só que você sente aquele negócio da comunidade. Eu tentei ir para Dubai com os médicos, não deu, com os advogados deu. Então, eu sei o que eu quero fazer com o grupo para fortalecer o grupo, mas você precisa ir atrás de estar inserido no contexto do grupo. E eu tenho gastado energia com isso. Então, tudo que a gente fala hoje, conversa e troca ideia, estrategicamente falando, é de como é que faz para fomentar comunidade. Eu palestrei agora, há umas 2 semanas atrás, em uma comunidade de donos de agência de marketing. Que tem um cara lá que viu isso lá atrás e ele montou uma comunidade. E o negócio dele é cuidar dos proprietários ali. Então, comunidade. Como é que o Silvio da Planeta busca estar inserido em
grupos Entendo. diferentes para poder servir esses grupos com o trabalho. A famosa célula, né? Você vai montando. É essa a ideia, mas você vai, por exemplo, você vai entrar lá na comunidade da Igreja Católica da região das Águas. E esse povo aqui, eles precisam entender o viver em comunidade lá, e que uma das coisas do viver em comunidade é sair para andar junto, em grupo, em bando. Isso aproxima, isso desenvolve relacionamento. Então você vai fomentar essa ferramenta para essa comunidade. Com os advogados, a gente montou um grupo de quase 40 para fazer um congresso internacional de direito, para que eles viajem juntos e fomentem um grupo junto, que vai se ajudar em ações que você pega, eu defendo junto, tal. Essa ideia de caminhar em bando é do ser humano. E ela, na internet, ela acelerou muito. Então tem o bando dos que gostam do Zé, o bando dos que gostam não sei de quem. Agora, como é que eu transformo isso em viagem, que é o teu negócio? Então, é isso daí. Eu acho que eu tô aqui, tô gostando dessa sua fala e tô já aqui prontinho, predisposto. E já tá aqui imaginando aqui como que a gente vai executar Eu essas conheço comunidades. algumas empresas, não operadora, mas algumas agências, vamos dizer assim, que se especializaram em grupo. Então, esse cara está fazendo comunidade desde sempre, porque ele é o cara do grupo. Mas ele foi para uma linha de grupo religioso. E aí, quando deu a guerra lá em Israel, Sim, ele tinha 89 grupos vendidos e travou. Porque ele estava com tudo que era ovo numa sim, cestinha só. exatamente. A tua operação ela é multitarefa. Sim, Mas dentro dessa operação multitarefa, você pode olhar para a questão das comunidades desde que você esteja olhando para várias comunidades. O ponto é como é que o Silvio fomenta a ideia da comunidade de viajar junto, de andar em bando, entende? Como que você pode promover esse desejo nos grupos sim, de entendo. montar viagem junto. Eu atendi até um mês, 2 meses atrás, um especialista em seguro, e esse cara é casado com uma pernambucana que está envolvida lá com um grupo chama Wine and Wife, Mulheres e Vinho. E elas têm experiências gastronômicas na cidade lá, saem para comer e tomar um vinho junto, mas começaram a fazer viagens para conhecer Para conhecer vinícolas. vinícolas. É uma comunidade. Beleza, vou ter 1, 2, 3 de mulher aqui, vou fomentar isso aqui. Cada uma dessas cidades que você vai ter uma. Você está em Campinas, você está no Cambuí, com uma das lojas, não é? Sim, Você está de frente com os clubes ali, não é? sim, Você tem uma comunidade no regatas, uma comunidade no tênis, uma comunidade na hípica. Como que eu acesso esses grupos para fomentar no grupo passeios? Porque na escola, você sabe lá na turma que está se formando. sim. Já é um mercado conhecido. Eu preciso desenvolver novos. Porque esse povo viaja. E pode viajar em grupo. O povo da igreja viaja. De qualquer igreja viaja. O povo do clube viaja. Da escola viaja. Então, o clube de tiro, não sei do que, viaja. É, tem que. A gente brinca dentro do marketing que a coisa mais importante é a oferta. A oferta tem que pegar. Depois que a oferta pegou, o produto que vai resolver o problema da oferta, você Aí é fácil. monta para entregar a oferta. Então, quando a gente fez o Congresso Internacional de Direito Imobiliário, qual que era a oferta? Eu vou transformar você em palestrante internacional para aumentar a tua autoridade online. É só essa a razão da viagem. Enquanto isso, a gente passeia. Isso é fácil de vender, Sim. porque a oferta pegou. Entendeu? Mas olha, Gil, eu vou falar uma coisa que eu fiz, né? Fui eu que implantei. Então, eu dividi, eu já fatiei a Planeta, o Grupo Planeta, em várias situações. Então, hoje eu tenho o Planeta Mulher, hoje eu tenho o Planeta Teens, hoje eu tenho o Planeta Pet Friendly, hoje eu tenho a Planeta Grupos, hoje eu tenho a Planeta Premium, hoje eu tenho a Planeta Rodoviária, hoje eu tenho a Planeta... E aí são vários, a Planeta Single. Você não tem noção que tem pessoas que querem viajar single, ou seja, sozinha. Ela quer fazer uma experiência, ela quer comprar um roteiro,
Modo de falar, ela vai lá, ela quer comprar um roteiro, ela quer que eu monte um roteiro para Caminho de ela. Compostela. Sim, mas Quer eu ir quero ir andar lá. sozinho. Quero ir sozinho. Então, eu tenho acho que 23 subtítulos, 23 divisões dentro da Planeta. Cada um é atendido de uma maneira. Uhum. Cada um tem um propósito. Acabei de falar para você que eu monto muita coisa. Então, eu conheço alguns. Ontem, esteve lá na Planeta, lá, o marido, a mulher e a filha. A filha está com 14 anos, mas é grandona. Já levei ela pequenininha para a Disney. E tinha acho que 6 anos. Enquanto os pais se divertiam, então nós fomos em 3 guias e eu ficava lá. E aí ela foi lá e falou: Olha, Silvio, a gente veio aqui já pelo não sei quantas vezes que foi lá. Silvio, eu vim aqui para você preparar uma viagem que eu quero fazer em Portugal. Ah, tá bom, Lúcia, tá bom, sem problema nenhum. E o que você precisa? Eu falei: Não preciso de nada. Você conhece a gente. Eu falei: Tá bom, quantos dias você Você quer quer ir ficar? aonde? Não sei. Não, é você quem vai ver, você conhece. Então, eu conheço o marido. Eu conheço ela e conheço a filha. Então, eu montei um roteiro, né? Um dia um pouquinho mais, outro dia nada, outro dia um pouquinho mais, outro dia nada. Tem lá algumas situações. É porque eu conheço, senão dá algum tipo de tilt ali, né? Não vai dar certo. E essas situações a gente já monta, a gente já tem. Eu acho que a gente pode, no momento oportuno, estreitar essas situações, porque eu tenho todas essas. Eu iria, comercialmente falando, eu iria na direção dos médios, dos influenciadores, professores, gente que vende treinamento, que tem comunidade e tal. Eu faria um movimento na direção deles para entregar para eles algo assim: olha, a gente faz isso aqui, você precisa disso aqui, dessa reunião, desse formato de apresentação, vai vender um grupo dessa maneira, apresentar como negócio para o coordenador lá, por cabeça. O resultado financeiro disso aqui no final é esse. Isso vende. Se você levar dessa maneira, isso vende. E vende de tarrafa. Que uma coisa é você pescar de linha, outra coisa é você pescar de rede. Tá Entendi. bom? Tá ótimo. Silvião, obrigado por ter vindo, pela entrevista, pelo material aí, o pessoal de casa vai gostar. A gente vai deixar na descrição do vídeo aí os contatos da Planeta Turismo, o contato do Silvio, e depois eu conto para vocês para onde eu vou viajar na virada do ano. É isso daí. Eu fiquei também muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você. Acho que isso é o início primeiro grande amizade e depois de uma parceria. Ninguém é parceiro de inimigo. Ninguém é parceiro. E eu estou muito feliz e tenho certeza absoluta que isso, não só o bate-papo, mas que a nossa foi muito proposital e eu tenho cada vez mais certeza que eu sou um homem de sorte de ter as pessoas certas na minha vida. Valeu, E as que são erradas, que vão embora. Um beijo. Né? Tchau, obrigado. Um abraço. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.